Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que vos fala Bruno G. Vamos dando prosseguimento à série de meditações nos Evangelhos. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 2, versículo 13. Falar da fugida de Jesus, menino, para o Egito e do seu retorno do Egito. São Mateus, capítulo 2, versículo 13 em diante, até o 23. E tendo-se-lhes retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirirá dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando dos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma um menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tornou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno. Então, os magos, como falamos na última edição, eles não voltaram pelo mesmo caminho, não trouxeram a mensagem, o recado para Herodes. Isso deixou enfurecido, pois soube que os magos ou ludibriaram ou enganaram, e a sua compensação, ou a compensação de sua frustração, foi atacar os meninos inocentes. Assim como o rei Faraó no Egito fez um decreto para matar todos os meninos de até 2 anos, Herodes faz a mesma coisa aqui no tempo de Jesus. Moisés fora colocado no cesto, e lá era só os meninos, bem como aqui também, as meninas não, por sua irmã Miriam, com a ajuda também da sua mãe. E ele foi naquele barquinho, até que a filha de Faraó encontrou e pegou a guarda dele. E o interessante é que a mãe dele foi contratada para cuidar do próprio filho, porque a filha de Faraó contratou uma doméstica, que era a mãe real de Moisés. Porque é o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Do mesmo modo que Deus livrou o grande líder de Israel, Moisés, que seria o autor, digamos assim, ou responsável pela escrita das taubas da lei, ou para pregar os 10 mandamentos, o Senhor ser líder de Israel, Deus também preservou nesse novo pacto, nessa nova aliança, Jesus Cristo. Interessante, as histórias se repetem, na verdade. Moisés há 1500 anos antes de Cristo,
E Jesus, obviamente, depois desses 1500 anos, representando Moisés a lei, Jesus a graça. Tanto na lei como na graça, houve a misericórdia de Deus, preservando seus líderes, preservando seu projeto de resgate, de salvação, de perdão, de mudança, de transformação. Na primeira fase, lá em Moisés, com a lei, foi para tirar Israel da escravidão do Egito, pois tinham pecado e foram ser escravizados pelos egípcios. Mas Deus, mesmo assim, teve misericórdia. Misericórdia essa que em Jesus também Deus demonstrou para com o povo israelita, que agora estava sob comando do Império Romano, de algum modo sendo escravizado também. Mas, infelizmente, não foram a todos que aceitaram o mandamento do Senhor. Lá os israelitas que estavam nas mãos de Faraó se livraram, se salvaram. Passaram em terra seca ao abrir o Mar Vermelho. E cantaram, celebraram ao Senhor no outro lado, pelo grande milagre daí surge, inclusive a festa da Páscoa, porque representa a passagem, a saída do Egito para a terra prometida. E em Jesus, nem todos creram em Jesus. Já na nova fase ou novo formato de Deus para remir o povo, perdoar, um novo projeto de redenção de Deus. E é interessante, se nós formos a analisar, muita coisa repete, não em tudo, mas repete, porque o Velho Testamento era figura, era sombra, em Jesus tudo é. Inclusive, o passar pelo Mar Vermelho representava o batismo. A nuvem que passava, ou que estava com Israel no deserto, de dia para proteger do calor e de noite como coluna de fogo para acalentá-los, representava o Espírito Santo. A pedra que Moisés acabou batendo nela erroneamente, ou de modo equivocado, representava a pedra angular de Cristo, e dela os israelitas provaram, tomaram da água da vida que é Jesus. O maná no céu também é representação do pão da vida que é Jesus. Então eles ceiaram, um simbolismo. A única diferença é que em Jesus os discípulos tomaram o cálice de vinho, que representava o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E lá foi a água. Então Jesus houve a transformação da água em vinho. Nesse sentido. Porque os israelitas tomaram água, seus discípulos tomaram vinho. Então é tudo tipológico. Aliás, figuras que em Cristo se dissipam, porque Ele é. Jesus foi preservado, então, menino Jesus, bem como menino Moisés. Porque o inimigo não queria, lutava para não ser executado o projeto de Deus para a redenção de todos os povos e todas as nações, inclusive para os gentios, em Jesus. Olha que interessante. A graça é muito mais
significante, maior do que a lei, obviamente, porque o fim da lei é o amor, isso na graça. A lei não serviu para nada, a não ser como aio, como tutor ou tutora. E a lei serviu para endurecer o coração do povo, para hipocrisia e tantas outras coisas mais. E Deus, aborrecido com isso, ao olhar para a terra e ver que não existia mais ninguém que servisse ele de verdade, ou pouca gente, estava praticamente a terra, o povo corrompido, porque não haveria, ou não havia, melhor dizendo, justo sequer, envia seu filho. E a história se repete, inclusive com Jesus, fruto do Espírito Santo. Interessante é que no Monte da Transfiguração aparece Moisés, que foi sepultado por Deus, e Elias, que foi arrebatado naquele carro ou carruagem de fogo. Moisés representando a lei, Elias os profetas e Jesus no meio deles, sendo maior do que eles. Jesus sendo maior que os profetas e maior do que os que seguiam a tradição, a lei. E graças a Deus, então, José foi avisado pelo anjo para ir para o Egito. Olha que interessante, Moisés também estava no Egito. Uma coisa puxa com a outra, né? O povo israelita estava no Egito, Jesus também foi para o Egito. Jesus foi o simbolismo do Egito também. As trevas, o pecado, a escravidão, mas que serviu agora de refúgio. Veja que o Egito não representa mais, pelo menos aqui nesse caso, a escravidão, as trevas, mas sim um refúgio. Jesus foi se refugiar, entre aspas, dos filhos das trevas, que ele disse que são mais prudentes que os da luz. Jesus foi se refugiar fora da sua pátria, como ele bem disse que os profetas da sua casa não têm honra da sua pátria. E lá então, no Egito, que se você for analisar de acordo com a geografia, é próximo de Israel, então se deslocou para lá, toda a sua família, porque Deus tinha mandado. O Egito, que antes, na época de Moisés, teve parte negativa, ou servia, ou tinha conotação negativa, e o povo israelita ficou por muito tempo escravo, agora para Jesus serve, porque Herodes, o Império Romano, talvez, tudo indica, que era mais escravizador do que Faraó, seu exército, do que os egípcios. O Império Romano, império esse que dominava boa parte das terras mundialmente, internacionalmente, né? Aquelas que tinham povoados, obviamente, ou reconhecidos povos. Assim como o Egito era uma grande nação. No entanto, no Império Romano aconteceu a maior perseguição da igreja. Os israelitas estavam escravizados no Egito, pelos egípcios. Alguns deles morreram, mas não houve tanta perseguição, houve escravidão. Não houve tanta perseguição como houve com a igreja primitiva pelo Império Romano. Olha a diferença. O Império Romano parece ser mais hostil, ou ter mais hostilidade, ser mais severo, mais draconiano do que Faraó e os egípcios.
que a igreja foi toda perseguida pelo Império Romano. Paulo é um exemplo, que ele era um imperador romano e perseguiu o povo de Deus, até que teve encontro com o Senhor Jesus e passou de perseguir para ser perseguido. Depois, em 325, 324, né, oficialmente, Constantino, entre aspas, se converte, quando já há uma grande possibilidade da derrocada do Império Romano. Ele, temendo isso, então, entre aspas, se converte, claro, para dominar tudo, né? Eu sou. Aqui nós temos um rei, uma religião, uma política, um governo, né? Quer dizer, eu sou, e nós, e é só um. Esse problema aí do endeusamento dos imperadores romanos, muito mais severo, como já disse, do que os egípcios, melhor dizendo. Veja como os lugares podem mudar, né? O Egito, que outrora tinha uma figura de coisa ruim, dava uma lembrança para o povo israelita de escravidão. Para Jesus, o judeu da tribo de Judá, não serviu. Veja como tudo pode mudar, como Deus transforma água em vinho, como aquilo que hoje pode ser bom, aquilo que Jesus disse, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Essa inversão de valores, eu diria, valores esses que na realidade são valores bons. Essa inversão foi para o bem, não foi para o mal. Por isso que é uma mensagem muito interessante. Nós não devemos desprezar, né, conselhos, nós não devemos desprezar cidades, que por mais que tenham feito, cidades ou pessoas, algum mal para nós, porque em dado momento ela pode ser útil. Minha falecida tia dizia: olha, nunca diga que dessa água nunca beberás. É um provérbio isso. E aqui os judeus não poderiam dizer isso, né? Porque aqueles que aceitaram Jesus Cristo tiveram seu mestre passando no Egito. E isso foi para cumprimento de profecia, que também no Egito passou o Salvador, para possivelmente os egípcios terem um encontro com o Senhor também, serem avisados, bem como foi a presença dos magos para espalhar para todo o povo, para todas as nações da época, que o menino Jesus, o Salvador, Emmanuel, Deus conosco, tinha nascido. E José, obedecendo à voz do anjo, levantou então o menino e sua mãe, Maria, e foge para o Egito, busca abrigo no Egito, e fica lá até Herodes parar de perseguir os meninos. Do mesmo modo que Deus inverteu o decreto, que possivelmente era para Moisés, né? Deu escape para Moisés, se eu não me equivoco, a mãe dele era Joquebede, né? Deus fez o seu trabalhar, que operando Deus quem impedirá. O pensamento nosso é um, de Deus é outro. Deus também deu escape aqui para Jesus. Então José obedece o que o anjo fala e vai para o Egito. E levantando ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, cumprindo então
Exatamente a profecia que do Egito chamei o meu filho. Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se, porque o foco era matar Jesus, do mesmo modo que Faraó era matar Moisés, também, né, junto com os egípcios, aliás, com os israelitas, os meninos. As meninas eram para preservar. Ele toma essa decisão de matar todos os meninos que havia em Belém. E Jesus disse que as crianças delas são o reino dos céus. Que aquele que não levar o reino dos céus como uma criança dificilmente entrará pelos portais dos céus. Porque a criança, ela representa a simplicidade, ela representa a ingenuidade, ela representa amor, esperança, vida. A ingenuidade, até a ingenuidade que pode soar assim como algo pejorativo, é viável e é também, obviamente, pode ser considerado como positivo. Então, a criança, ela tem a representação da santidade, da inocência, da pureza. Isso que o cristão deve ser. Criança, saber perdoar. A criança briga com outra, dentro de 1 a 2 horas já estão pedindo perdão e brincando novamente, eles não guardam rancor. Uma criança praticamente sempre fala a verdade. Uma criança, ela contempla, enxerga coisas que nós não enxergamos ou não damos valor. Ela é curiosa, né? Existem vários aspectos de uma criança muito interessante. Então assim nós devemos ser, meus caros, no sentido de amor, de santidade, de pureza. E o que fez Herodes foi matar a pureza, foi matar a santidade, foi matar o amor, foi matar a inocência, a pureza das crianças, querendo matar o principal dessas crianças, a cabeça dessas crianças. Por isso a consequência dele foi a morte. Mais tarde, Deus preservou a vida de Jesus. Quantas crianças morreram para Jesus ficar vivo, né? Claro que é um raciocínio um pouco esdrúxulo, esquisito, mas dá a entender também, tá ligado aqui com o texto. Essas crianças, esses anjos, subiram, foram aos céus. Jesus permaneceu ali. Herodes teve a sua consequência. Então veja que tiranos no poder é um grande problema, porque eles não têm um pingo de misericórdia. O que vale é o poder, a fama e o dinheiro. E para não perder esse tripé, eles acabam apelando inclusive para a morte. Mas o sangue desses inocentes está até os céus. Deus vai pelejar, Deus vai vingar esses, como diz lá em Apocalipse. Que Jesus também disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aqui é um caso que, inclusive, Herodes era adorado como um deus, né? Parece que ele era divindade. Não falamos aqueles fenômenos astronômicos, melhor dizendo, nos céus, na última edição, que inclusive
mostravam algo de extraordinário e que representava a vida, o nascimento do imperador, tendo associação com o endeusamento deste. Era assim. Com certeza era até Herodes aplaudido pelo povo com essas atitudes atrozes, terríveis, horrendas. Então, meus caros, às vezes muita coisa acontece em nossa vida e nós não sabemos o porquê. Mas tem um porquê, tem um propósito. Às vezes a gente não quer sair de um lugar porque já está acostumado ali, mas é necessário sair. Às vezes a gente tem preconceito com aquele lugar que a gente foi criado, ou que alguém foi criado e passou a nos dizer: não, olha, aquele local não presta, não é bom estar lá. E você acaba adquirindo, né, esse preconceito. Mas querendo Deus, esse lugar será um lugar próspero. Porque se fala da escravidão do Egito, mas na época de Abraão, o Egito serviu para a prosperidade da família de... na época de Abraão, não, perdão, de Jacó. Serviu para a prosperidade, porque José do Egito foi governador do Egito. Veja, o Egito serviu para ascender José como governador, para promover ou prover, melhor dizendo, mantimentos para sua família. Depois houve o faraó que não conheceu, que não honrou, porque lá também, assim como no Império Romano tinha o costume de usar o nome de Herodes, no Egito tinha o costume de usar vários faraós. Então teve um daqueles que não considerou as benevolências ou a vida de José e passou a ser tirano, realmente subjugar os israelitas. E também por conta do seu pecado. Mas veja, o Egito no passado era sinônimo de coisa boa. Depois teve aquele problema e agora volta a ser novamente um, entre aspas, canal de bênçãos. Então a gente nunca pode julgar o lugar. Inclusive aquilo que Natanael vai falar quando Jesus tem um encontro com ele, apresentado por intermédio de Filipe, seu discípulo. Ele indaga: poderá porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré também tinha preconceito de Jesus. Depois que saiu do Egito, como diz aqui a Sagrada Escritura, foi para Nazaré. Ele nasceu em Belém de Judá. A palavra Belém quer dizer a casa do pão, que ele era o pão vivo que desceu dos céus, nosso alimento, a palavra. Passa agora para o Egito por conta do decreto do rei que queria matá-lo. Então ele sai da casa do pão de Belém de Judá, vai para o Egito, que é sinônimo de trevas. Veja o percurso de Jesus. E quando volta, vai para Galiléia. A Galiléia também tem uma representação e fica na cidade de Nazaré. Aliás, a Galiléia é sinônimo de pobreza também. E Nazaré então nem se fala. Olha o percurso de Jesus, ele está nesse sentido. Então, como já disse, Herodes, vendo que tinha sido iludido por magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente, cuidadosamente inquirirá dos. Cumpriu-se o que o profeta Jeremias falou. E Raquel era esposa de Jacó, acabou falecendo na sua última gestação. Ela teve 2 filhos, justamente José e Benjamim, menor da casa de Jacó. Ela não poderia ter filhos, mas temou em ter, e deu no que deu. Ela acabou morrendo no parto. A criança nasceu saudável, com vida, foi Benjamim, e ela faleceu. Então Raquel, aqui na profecia, representando a mulher de Jacó, ou a mãe de Israel, né, ou a mulher de Israel.
que o nome Jacó passou a ser Israel. Deus mudou, né? Falou com Jacó por intermédio do anjo para mudar o nome de Jacó, de enganador, para Israel, que tinha uma outra conotação, e até boa, obviamente. Aquele muito melhor lutar com Deus, né, do que enganar o próximo. Jacó quer dizer exatamente o enganador. Então, até nisso Deus muda o próprio nome. Jacó também pode significar suplantador, tá no mesmo, né? Enganador. E a palavra Egito simboliza exatamente aquilo que eu estava dizendo: terra negra, trevos. Olha que interessante. Apesar de ter outros significados, porque teve mudança no nome, né? Poderia ser um nome de um deus, mas possivelmente, originalmente, na época de Cristo, Egito significava exatamente a terra negra, né? Tendo até alguma referência por conta ao solo fértil que tinha às margens do rio Nilo. No entanto, essa terra negra, você entende, né? Ela pode ser produtiva, no entanto, a palavra negra já tem uma conotação assim não tão boa. Então, Jesus foi para a terra negra, foi para as trevas. E depois, o anjo do Senhor aparece a José, dizendo: agora vocês podem voltar, porque está tranquilo. Agora, quem procurava matar o menino faleceu. O nome de José significa em hebraico aquele que acrescenta, o acréscimo do Senhor, ou Deus multiplica. Ele acrescentará. Deus acrescentou muito na vida de José. A sua fé, quando o anjo avisa para não temer que foi gerado no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo, acrescenta a sua fé com as revelações em sonho para cuidar do menino, e ele obedece, porque já conhecia a voz do anjo do Senhor, e obedece pela terceira vez, retornando, saindo do Egito. Ele obedece em não temer o fruto do ventre de Maria, que era Jesus, não se desquitando, não se desposando de Maria, e sim casando com ela. Depois, então, ele obedece à voz do Senhor indo para o Egito, e ao retornar, portanto, nós obedecermos, sem duvidar, fazer que nem o pai na fé, Abraão, saiu, foi viver em tendas, viveu na fé, e Deus honrou, porque Deus honra aquele que tem fé. Quem tem fé agrada a ele. Quem não tem é como uma onda, vai e volta, não tem firmeza, não tem constância. Tudo é feito por intermédio da nossa fé. Tanto é que Jesus sempre dizia: a tua fé te salvou. Somente salvos por intermédio da fé na graça. Graça, favor imerecido do Senhor para conosco. José então retorna do Egito, pega o menino e vai com sua mulher voltar para a terra de Israel. E chegando lá, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, o filho de Herodes, reinava, com medo, então, ele agora não volta, mas não fica em Judá, na casa do pão. Vai para a Galiléia,
Galiléia, para nós entendermos melhor, era uma província, tipo um estado, onde tinha as duas cidades ou municípios em que Jesus passou boa parte da sua vida, Nazaré e Cafarnaum. Os galileus, eles eram geralmente pessoas pobres e também iletrados, as pessoas generosas, piedosas, em alguns casos até um pouco nacionalistas, intempestivas por demais. No entanto, tinham qualidades boas para Deus, né? Não faz acepção de pessoa. Agora, para os fariseus nobres ali de Judá ou da Judéia, quando se falava de um galileu que vinha de Galiléia, eles eram censurados, eram desprezados, né? Tinham preconceito com o povo galileu. E por isso que Jesus sofreu com esse preconceito, por justamente viver na Galiléia, né? Por justamente ser um galileu daquele estado, de ter morado em Nazaré. Então, nem se fala. A palavra Galiléia significa literalmente a província, o estado mesmo, vem do hebraico. Já Nazaré quer dizer consagrar-se a Deus. Possivelmente essa seja o significado, apesar de haver alguma divergência. Então veja só, Jesus nasceu na casa do pão, foi para a terra negra, voltou para a casa do pão, passou pela província e da província foi se consagrar, foi ser consagrado a Deus, porque viveu a maior parte em Nazaré, foi criado em Nazaré, nasceu em Judá, mas foi criado em Nazaré, um local que era desprezado, que tinha certa discriminação por parte dos demais judeus em outras localidades. Vamos lendo o texto sagrado. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe, voltou para a terra de Israel. E já sendo avisado por divina revelação, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, para ele ser chamado Nazareno. Olha que interessante. Os locais onde que Jesus passou eram locais muito bons, tirando aí talvez Judá, né, e para o Egito. Do Egito ir para voltar e não ficar em Judéia ou em Judá, ir para Galiléia, ir para Nazaré, ficar em Cafarnaum. Complicado, mas assim tinha que ser. Essas cidades tinham que ser famosas por ter sido as cidades onde que Jesus fora criado. E essa é a mensagem de Deus para o vosso coração. Aquilo que tem que ser na sua vida, assim será. Deus, onde você está, fará algo ao seu intermédio. Mudará o seu cativeiro. Fará você ser cabeça em vez de cauda, no sentido metafórico e não deturpado da interpretação desse versículo que está lá em Deuteronômio 28, né, se eu não me equivoco. Deus fará algo maior na vossa vida. Basta confiar como José confiou. Foi obediente à voz do Senhor. E se José não fosse para o Egito, não vou para o Egito porque o Egito tem conotação
pejorativa, não é um local bom, o povo israelita foi escravo, lá pode ser pior, sou estrangeiro, estou em terra estrangeira, mas não duvidou do que Deus falou. Foi a mesma coisa com Abraão, saiu de Ur dos Caldeus para viver em tendas, para ir aonde que Deus quisesse que ele fosse. Então tudo é a fé, meus caros. A gente cumpre a vontade de Deus pela fé, é abençoado pela fé, é próspero pela fé. E a gente não pode duvidar. Mas Deus, aqui que o Senhor vai me usar, é aqui que eu vou ser próspero, é aqui que eu vou ter isso, vou ter aquilo, é aí mesmo. Basta você confiar e vencer todos os desafios em nome de Jesus, porque você é mais do que vencedor. Olha que mensagem tremenda, né? Vai além do simples fato da proteção de Jesus para cumprir toda a justiça divina, para nós sermos abençoados, prósperos e salvos pela sua crucificação, morte e ressurreição. Tudo foi ato de fé. Diz José, e você pode ter a sua fé acrescida? Essa palavra que aumenta a vossa fé, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus, pode lhe dar ânimo, lhe dar coragem para se esforçar, fazer a sua parte, e Deus fará a dele, no local onde você está, não temendo a nada, só a Deus que tem o poder de lançar o nosso corpo e a nossa alma no fogo do inferno. Será que não temos essa intrepidez, essa coragem que teve José, de ser obediente? Se ele não fosse obediente, veja só, não era só ele que ia sofrer o dano, mas a humanidade inteira, porque Jesus não estaria vivo, não teria crescido na graça, na sabedoria, não teria feito o seu ministério com quase 30 anos, até 33 anos pregando o Evangelho. Olha que interessante. Muitas das coisas na nossa vida não são melhoradas por conta da nossa falta de fé e de perseverança. Às vezes eu percebo situações que ocorreram com a minha pessoa ou com pessoas que eu conheço, que se fosse a perseverança, se fosse o ceder, se fosse o ter paciência, entender o Evangelho, hoje, depois de 10, 20 anos, elas estariam prósperas, abençoadas. O problema, como sempre foi da humanidade, é o imediatismo, é o aqui e agora, é querer tudo aqui e agora, mudado da noite para o dia, caído dos céus nesse exato momento. Não é assim que funcionam as coisas. É necessário perseverança, é necessário fé, é necessário paciência, e assim fazendo, você está obedecendo a Deus, e obedecendo a Deus logo, tão cedo, por mais que para você seja tarde, tão cedo, tão breve, você alcançará a bênção. Se você for perseverante e vencer a provação, que Deus prova a todos quantos que Ele ama. Então essa mensagem para você não se desanimar, para você laborar, para você continuar perseverando, aí onde você está, no local. Não, às vezes eu tenho que mudar de cidade. Se Deus falou para mudar de cidade, ok, mas se não, fique aí, que algo Deus vai realizar por teu intermédio aí mesmo. Deus é Deus. Às vezes o nosso pensamento é um, mas o de Deus é outro. Aleluia. Uma palavra muito impactante para nós, em todos os sentidos. No sentido de darmos ouvido à voz do anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, para sermos abençoados, para termos não só a bênção, e não sermos assim crianças que de alguma forma são mimadas
ou cuidadas de modo errado, ao ponto de associar, não, eu vou obedecer porque eu vou ganhar conta da recompensa. Não, vamos obedecer porque é bom, e a recompensa vai vir na hora que é para vir, né? E quando você é criança, às vezes seu pai diz, olha, nós vamos lá no supermercado, eu prometo, se você se comportar, que no finalzinho da compra eu vou te dar um biscoito, um salgadinho, uma coisa nesse sentido. Então a criança, porque ela foi instigada daquela forma, ela se comporta por conta da recompensa. Se não tivesse recompensa, ela não faria nada. Nós não podemos ser assim, né? Porque esse é um comportamento até ingênuo. No entanto, nós sabemos que a recompensa vem, de fato, se nós sermos obedientes ao Senhor, tementes a Ele, que é o princípio de toda a sabedoria. E não tem mal algum, né? Nós queremos. O problema é o seguinte: é o excesso. Se você só quer obedecer a Deus, só quer estar com Deus para ter a multiplicação dos pães e dos peixes, ter prosperidade, bênção, cura e não a salvação, aí é o problema. Porque o principal, o que Deus quer, assim como todo pai quer, um pai, uma mãe verdadeira, o bem para o seu filho, Deus também quer o bem para nós. E o bem maior é a nossa salvação, que é algo precioso para Ele, é a nossa alma. O resto é secundário. Por mais que para nós o secundário tenha mais importância do que a nossa própria alma, porque o futuro, Deus, a Deus pertence, né? Quer dizer, entrega para Deus. E a gente tem até uma certa arrogância, presunção, que parece que nós nunca vamos morrer, que o amanhã sempre vai existir, mas uma hora não vai existir. E aí, você vai para a eternidade com Deus ou para a eternidade no inferno? A escolha é sua. Então por isso que o primordial é a nossa salvação, o demais é secundário. Obviamente, se nós obedecermos o mandamento do Senhor, nós vamos ser próximos também nessa vida. Então o recado é esse, meus caros: obedeçamos, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Façamos a vontade de Deus. Deus nos alertou, Ele repreende, castiga todos que o amam, Ele avisa. Se avisou, ok. Deus te revelou em sonho, em visão, falou com você por intermédio da sua imaginação, do seu pensar. Obedeça, seja o que é para ser feito, seja o que for. Mas assim, não. Claro que você tem que provar também, para ver se é o Espírito de Deus, né? Provar na sua vida, fazendo você ter pensamentos malignos, que você acha que é um pensamento certo, mas não é. Ou para você fazer determinada coisa que não é para ser feita, inclusive vindo isso em sonho. Tem que saber discernir as coisas, mas Deus fala por intermédio ou por meio de sonhos, de visões e na nossa mente. Ok, meus caros? Poderia aqui meditar um pouquinho mais, mas acho que tá bom, né? Na próxima mensagem aí já fica mais claro, fica mais interessante, melhor dizendo, nós meditarmos, porque já vamos falar de João Batista. Que Deus os abençoe e até a próxima. Não temamos, obedecemos para Deus se alegrar de nós, e assim com certeza seremos galardoados, abençoados por Ele, porque Deus é fiel, ainda que nós permanecemos infiel ou que sejamos infiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pensamos nesse